Bolsa caindo, tudo travando, circuit break sendo acionado várias vezes na semana. O mercado americano também teve circuit break. Provavelmente a essa altura você já deve ter lido por aí em algum lugar o que é o circuit breaker, porque nada mais é do que uma trava da bolsa de valores, a nossa bolsa, bolsa americana, toda bolsa tem. Na nossa bolsa brasileira caiu 10%, ele trava, as negociações são suspensas por meia hora, depois caiu para 15%, é suspenso por uma hora e por aí vai. Isso não importa, isso é o básico, né? É só você ler em qualquer lugar. Mas como é que a gente vai usar isso a nosso favor? Como é que a gente evita se ferrar nesses momentos? Isso, a informação, quando ela é importante, ninguém traz para você, mas eu trago. Então fica de olho aí no gráfico, que eu vou te mostrar como a gente evitar esses problemões. Então fica de olho aí no gráfico, que eu vou te mostrar o que a gente faz e o que a gente não faz durante esses momentos. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, tá aqui em cima, o meu Instagram tá ali, ó. E também não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações do YouTube para ele te avisar quando vai ter uma live minha ou um conteúdo novo. Beleza? Vamos pro vídeo. Bem, de cara você tem que saber que essa história toda de circuit break, ou seja, de pausa, de trava na bolsa, de pausa na bolsa, ela é sim uma situação muito aflitiva, porque invariavelmente você vai pensar como a grande maioria das pessoas. É como uma manada, né? Você vê aquele monte de gente correndo, aquele estouro da boiada. Tudo o que você tem que fazer é calma. Eu não posso correr para o mesmo lado, ou eu até posso, mas eu preciso entender o que está acontecendo. O circuit break acontece quando começa a cair muito rápido, cai muito rápido, cai muito rápido. Olha lá no gráfico, por exemplo, ó. No gráfico de minutos você localiza logo, tá vendo, ó? Um circuit break, 2, 3. É a pausa da negociação. Então ficar pausada significa que ficou parado. Acho que aqui tem um outro, hein? 4. Eu acho que esse quarto aqui foi só um leilão, mas os outros eu sei que foram. Olha só, vamos separar aqui dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é a galera que faz posições. Então, ou seja, é a galera que vai comprar ações, vai comprar contratos, mesmo de mini índice ou de mini dólar ou cheio. A galera que vai comprar contratos futuros para fazer posição, mini índice, mini dólar ou também em contratos agrícolas. Ou seja, na sua grande maioria, o pessoal de position, de buy and hold, eles montam carteiras para vender o amanhã, para vender no overnight, ou seja, passa a noite com isso e solta amanhã de manhã, ou para vender para frente quando tiver já um lucro interessante. Comprou e segurou para mais de um dia, a pessoa é um buy and holder position. Não existe uma separação, eu já vi uma vez alguém falando sobre isso, até mesmo acho que era um curso, isso é ridículo, não existe uma separação do nível de buy and holder que a pessoa é. Ah não, você é buy and holder de uma semana, então você tem uma classificação X, Y, Z. Não existe. As únicas duas categorias são a galera de day trader, você vai comprar e vender, vai negociar durante o mesmo pregão, das 9 da manhã até o fechamento, se for Bovespa às 5 da tarde, BMF às 6, dependendo do horário de verão ou não. E o galera do buy and hold, que é o position, que é eu vou comprar ou vender hoje, mas eu vou segurar para amanhã em diante. Aí é um grupo só, que é esse grupo número 1. O grupo número 2, e eu vou só resumir, não preciso botar todos os contratos, você entendeu? Qualquer ativo para ser negociado de início a fim, ou seja, compra e termina com uma venda, ou uma venda termina com uma compra no mesmo dia. Segurou, ele é buy and hold e está no position. O outro grupo é a galera day trader, o número 2. Eles podem negociar tudo isso que eu falei aqui, todos os três. Então, ações, contratos futuros, eu estou botando aqui também nesse bolo commodities ou qualquer outro ativo, tá bom? Contratos de petróleo, se for operar par de moeda, mas é no day trade, a galera day trade. Quando tem quem é que sofre mais? Aí você se pergunta assim, bem, temos dois grupos, separamos em dois grupos a Bolsa de Valores. A galera que segura a posição de um dia ou mais e a galera que só opera durante o dia. Quem invariavelmente vai sofrer mais com essa situação é o position, é o buy and holder. Por quê? O grande perigo dessa negociação, o grande perigo mesmo, é de um dia para o outro, tá vendo? Ó? É quando o mercado fecha em um dia, acontecem as notícias que o mercado não consegue lidar com elas em tempo real, porque ele acontece no overnight de noite, de madrugada na China, acontece alguma coisa, e aí sim
Tudo isso ele é juntado, toda essa aflição dos investidores, dos grandes bancos, todo o medo do pequeno investidor, tudo isso ele junta, o ativo é massacrado no leilão de abertura. Então quando ele abre lá no leilão bonitinho, né, no book, o preço teórico do leilão começa a derreter, o ativo vai derretendo, e aí sim ele já dá esse gap monstro, e muitas vezes esse gap monstro já abre no nível, no limite do primeira trava da bolsa. Foi o que aconteceu nessas vezes. Só que não pode ser esperado que só aconteça circuit breaker na abertura, porque ele também pode acontecer durante o dia, que também tivemos aqui 2 casos, esse aqui e aquele lá de cima, no dia 9 de março, dia 12, por ali. E aí também vai atingir quem? O day trader. Só que nem sempre, não significa que necessariamente o day trader vai ser atingido, por isso que eu botei ele no grupo assim de menos problemático, menos afetado por esse problema. O buy and hold, ele não tem o que fazer, ele vai ser afetado. Ponto. Agora, o day trader, ele tem a opção de só olhar. Como o day trader, como você, que provavelmente está aqui porque quer fazer day trade, quer aprender essa profissão, desenvolver essa habilidade, como você pode ser afetado? Você está operando, está comprado, por exemplo, no índice, e aí você comprou. Vou botar ali no dia 9, deixa eu pegar o dia 9 e a gente vai ver isso de perto. Olha, eu desci para o 10 minutos, a gente estava vendo o gráfico de 30, agora é o de 10. Vamos supor que por algum motivo a sua técnica, a sua estratégia te deu uma compra, você está comprado agora no mini índice, beleza. E aí, o seu stop está mais ou menos aqui embaixo. Ó, esse é seu stop, menos S. Você criou uma operação com uma bela estrutura, ou seja, você está perdendo aqui 2, e aí para tentar ganhar 3, está tudo muito bem. Você entrou num ponto que te interessa, é um ponto legal, a sua técnica falou, ó, aqui tem um ponto bem bacana para você colocar uma compra, a probabilidade está a seu favor, foi tudo bem, a gente está falando de day trade, são 12h50 ali na tela. Mas aí, de repente acontece isso, ó, e entra no leilão, não pega teu stop, ó, só que ele pega, eu vou tirar aqui, ó, ele desce, não pega o teu stop está aqui embaixo, só que essa descida aqui, junto do que ele já abriu com todo aquele gap, tá vendo? Tem um buraco. É o suficiente para bater na primeira trava do mercado. E você não se atentou a isso. Você não se atentou que, sei lá, quando você fez a sua compra, aqui era menos 9% ou algo desse tipo. E aí, um pouquinho abaixo, ele já bateria em 10 e você ia ser travado junto com o mercado. E você está comprado. Você não tem o que fazer, você está comprado. E ele entrou no circuit break, ó, tá travado. E aí quando ele entra em circuit break, ele volta com leilão. Todas as vezes que volta do circuit break, ele volta no leilão. E no leilão você não tem como fazer, você tem que esperar o leilão sair, ou você sai com o preço teórico do leilão, ou você sai quando o mercado sai do leilão, aí você zera a operação ao mercado. E olha o que ele fez. Ficou super lateral e saiu do leilão ali embaixo. Então aqui ele pulou o teu stop estava aqui, menos S. E ele pulou o teu stop, você perdeu bem mais do que você tinha estruturado naquela operação. É aqui que o day trade vai ser impactado. Mas você vê que não precisa de tanta experiência assim para que você perceba que você está montando uma operação de compra num ambiente onde um pouquinho mais ele já vai executar os 10%, ou os 12%, os 15% do mercado e vai travar as negociações. Então você pode falar, quer saber? Eu não vou operar, eu vou ficar na minha, está muito arriscado. Essa compra, ainda mais do dia está arriscada, essa minha compra que eu estou usando como exemplo, ela também está arriscada porque está muito perto do ambiente de se cair, ele não me estopa, trava, você já tinha essa leitura do que podia acontecer. Então, as informações elas estão ali no gráfico, é questão de você querer aceitar e entender que elas estão ali ou não, certo? O que é diferente do buy and hold, ele não tem muito o que fazer. No dia da noite para o dia seguinte, ele não tem como enviar uma ordem e zerar a operação. Agora, como a gente utiliza isso a nosso favor? A verdade, você tem que ser um trader já muito experiente para entender como você ganha dinheiro no buy and hold, no circuit break. Particularmente, eu não recomendo que você opere num dia de queda tão grande assim, onde ele já teve, olha, um delay grande na abertura do mercado e a grande chance de a gente ter um circuit break durante o pregão. Eu falo isso porque existem tantos problemas para que você possa sobreviver nesse tipo de mercado. O primeiro problema é que geralmente as corretoras de valores elas elevam a margem do mini índice. Então você está numa corretora A e a corretora A tem a margem do mini índice igual a R$25. Não é assim que vocês estão usando aí? Aí a corretora B tem como margem do mini índice, sei lá,
15 reais. A chance de você perder dinheiro usando essas margens é absurda, porque isso aqui é muito alavancagem. Por exemplo, eu uso como margem R$ 2.000 por contrato. Olha como é diferente. Olha como eu não recomendo que você use 25 nem 15. Isso é ridículo. Se você quer levar isso aqui a sério, não use, né? Ah, mas R$ 2.000 é muito, Léo. Tudo bem, cara. Então usa 500. Opere um contrato com R$ 500. É o mínimo, vai. Não adianta você forçar. Não adianta você falar, mas eu vou botar então 500 e vou operar 5 contratos. O risco de mercado vai te ferrar. A chance de você quebrar a tua conta é enorme. Nesses dias, quando tem uma previsão de circuit break ou ele já ocorreu, a chance é que daquele momento em diante, presta só atenção. Mesmo que você não tenha perdido dinheiro, mesmo que você, sei lá, tenha feito uma venda, por isso que eu falei que é difícil você que é muito novato ganhar dinheiro aqui. Porque seria muito fácil você falar assim, tá tudo um pandemônio, tá tudo uma loucura, eu vou abrir uma venda. Você abre uma venda, tudo bem. Vamos supor que as corretoras não tenham ainda precificado, entendido que ia rolar um circuit break, e eles estão sempre atrás de notícias, estão sempre um passo na frente. O risco das corretoras é um setor que está sempre na frente do mercado. Mas vamos supor que não tenha acontecido e de repente bateu um circuit break. Automaticamente, você deve ter recebido um e-mail, um aviso, onde eles falaram assim, olha, as margens do índice, do mini índice, do mini dólar, as margens, o valor que você tem que ter na conta para operar cada contrato, a partir de agora, é o valor da própria B3. Significa que o valor da B3 é por volta de R$2.000 a R$2.500. Fica oscilando em torno disso. Então, você que estava operando, sei lá, mesmo que um contrato usando R$25, a margem pula para R$2.000, R$2.500 por contrato. Mas você só tem R$25 na conta, tem R$300 na conta. Sabe o que acontece? A corretora, o sistema da corretora, quando volta e eles arrumam a margem para atualizam, ele zera você. E muitas vezes o caso é zerar você. Eu não sei se aconteceu aqui ou não, mas eu vou dar o exemplo. Você falou assim, aconteceu o circuit break, você não tinha vendido antes, não conseguiu aproveitar, tudo bem, e aí vendeu depois. E aí depois as corretoras falaram, olha, agora a margem é B3, a gente subiu por conta do risco do mercado. E aí você vendeu, tá no lucro, tá ganhando aí os seus 300 pontos com um contrato ou qualquer coisa do tipo, mas não tem a margem para isso, você não tem. A corretora te zera, e às vezes quando eles te zeram, o mercado está voltando, dá uma alta. Sabe por que dá uma alta? Dá uma alta às vezes até que expressivo para depois cair, porque são as corretoras zerando a galera toda. E para zerar a venda tem que comprar. Imagina a corretora comprando uma quantidade absurda de contratos. E aí você às vezes que estava no lucro, passa a ficar no prejuízo só por conta dessa alta. E do robô da corretora, gente, olha, a corretora ela não é tua mãe, ela não é obrigada a zerar a tua conta no positivo, ele é uma máquina, ela não tem nem culpa. E quando a gente entra no funil, é assim, aqui está o risco da corretora, que é o robozinho da corretora. E aí sim, entra um monte de cliente aqui precisando ser zerado. Um com um contrato, o outro com 10 contratos, o outro com 300 contratos, que não tem margem de 2.500 para segurar isso, o outro com 70 contratos. Então você vê, vai entrando gente, muita. Quando bate aqui essa quantidade absurda, é um funil. O robô executa 1, o robô executa 2, executa 3. Agora, imagina 5.000, 10.000, 30.000, 100.000 pessoas. Não vai dar. E aí sim vai fazer o mercado ter essa elevação de preços. Cada um vai sair numa loucura de preço. E às vezes você pode até ser no gain, mas a corretora não olha para você e fala, vou ser bonzinho, vou tirar ele no gain. Ela não tem culpa. Não adianta você culpar ela, não. E aí depois de você ser zerado pelo robô da corretora lá no funil do risco, você recebe o e-mail. E muitas vezes, se você estava praticando margens tão baixas assim, operando em dias tão complicados como esse, você, além de ter perdido dinheiro para o mercado, você que está operando em corretoras que a corretagem é zero, sabe o que acontece? Esse robô aqui, é aqui que uma das formas dessas corretoras ganharem dinheiro é o robô do risco. Algumas delas, já falei isso para vocês, cobram R$50, R$40, R$30 por contrato que eles fizeram no risco. Então, eu, por exemplo, a minha corretora, eu pago 0,16 centavos. Eu gosto de saber quanto eu estou sendo cobrado. Aí você fala assim, não, mas eu vou dar uma desperta, eu vou para a corretora que não pago nada, a taxa é zero. Pago 0% lá. Ótimo. Só que em casos, se você não tomar muito cuidado, se você não souber o que você está fazendo, em casos de zeragem pelo risco, você está pagando R$50, 40, 30 por contrato. Imagina o cara que está operando 10. Imagina o cara que está com 70. Imagina o cara que está com 300 contratos, saca? Por isso que eu falo, eu prefiro ficar
sabendo o que eu vou ser cobrado. É claro que eu tomo um cuidado absurdo, eu nunca sou zerado pelo risco, isso nunca acontece. Mas você aí pode vivenciar isso por falta de experiência. É um cenário muito complicado. O meu conselho é, não tem como você, iniciante, lucrar nesse mercado, a não ser com base no chute. Você não tem ainda uma experiência de mercado para entender o que está acontecendo, entender se quando faz venda, se faz venda ou não. A grande maioria das técnicas não vai dar oportunidade nenhuma, tá? E mesmo que dê, o meu conselho, uma pessoa que já passou por vários circuit breaks nesse mercado, desde crise subprime, gripe aviária, gripe suína. Tem vários momentos que eu peguei isso aí, guerra do Golfo, guerra do Afeganistão, 11 de setembro. Eu estava no mercado em todas essas oportunidades. E eu vou te falar, a grande maioria esmagadora, vai perder feio, vai descontrolar. Então, nem tente operar em dias como esse, porque além de tudo isso que eu já te expliquei, de margem, de funil e de valor que você vai ser cobrado de corretagem, por geragem de risco, você ainda tem o próprio risco mercado. O risco de você simplesmente não conseguir fazer a coisa andar. Você ainda tem o risco do mercado simplesmente não andar, te atrapalhar muito, você vai sofrer por um motivo que não precisa, deixa passar. Agora você está se perguntando aí, beleza, mas será que eu uso esses níveis operacionais? O que eu faço, cara? Porque já ensinei a operar boa parte da minha técnica. E o que a gente faz então? A gente usa ou não usa esses níveis operacionais que foram criados em dias tão tumultuados? Sim, a gente usa. Então, por exemplo, eu ainda não atualizei o meu gráfico, tá vendo? Ó, eu dei uma pausa realmente no mercado, não vi nada no mercado, falei, eu não quero saber disso, vou ver minha vida e depois eu volto. Então, daqui a pouco, antes do mercado começar, eu vou vir aqui e vou começar a atualizar todas as minhas linhas, os meus níveis operacionais no REM, os meus níveis operacionais no gráfico de minutos. A gente vai sim utilizar eles para o futuro. Porque preste atenção, não fica com medo desses níveis. Se existir um nível operacional, vamos botar um aqui, um nível operacional aqui para frente, e se ele realmente, lá na ocasião, foi criado e ele fez o mercado cair mesmo na loucura, ele é um nível muito bom. Ele foi criado na loucura, entendeu? Mas ele é muito bom. Talvez a gente não quis usar aquele nível no dia, mas se ele se mantiver vivo para o dia seguinte, a gente puder colocar ele para o próximo pregão, lá no Renko, se a gente puder colocar para o próximo pregão, ótimo. É um ótimo nível operacional que foi criado no meio de uma loucura absurda. Então, ele poderia não ter sido criado, mas se foi criado na dificuldade, imagine como ele deve ser bom. Então, sim, a gente vai usar todos os níveis operacionais que foram criados nesse tumulto todo. E vou terminar esse vídeo falando com a galera que tem carteira de ações e por aí vai. O grande lance é não se desespere. A verdade é que se você não percebeu que antes de acontecer tudo isso você poderia ter saído, Leonardo, quando que eu ia perceber isso? Por isso que eu falo que operar ações, fazer carteira de ações, não é brincadeira. Esse é um dos cenários mais difíceis. Embora alguém aqui nos comentários de um dos meus vídeos tenha comentado que viu uma pessoa de mercado falando que o iniciante tem que começar por carteira de ações, operando ações. Se você viu como eu respondi lá embaixo desse comentário para quem estava lá nesse vídeo, que eu já não lembro qual era, como eu disse, diga então para essa pessoa que te falou que o mercado que iniciando em ações é o fácil, fala para ela e agora então ir lá ajudar as pessoas que sofreram a consequência de gaps monstruosos de preço e de quedas tão acentuadas. O iniciante, ele não consegue entender nem ter conhecimento do que fazer. Sabe o que acontece? Ele é levado ao desespero e ele entra num movimento de manada e começa a vender cada vez mais. Como é que a gente sabe, tenta antecipar? Quando a gente está com uma carteira de ações, vou dar assim, os últimos 2 minutos vou dar essa dica. Quando a gente tem carteira de ações, uma das regras básicas, regra básica de carteira de ações ou de qualquer tipo de position que você vai fazer é acompanhar as notícias de perto. Você tem que estar um passo à frente do mercado. E um passo à frente é você ter uma carteira de ações. Por exemplo, eu estou com a Ambev. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, começou essa história de coronavírus na China. E aí ela começou a se alastrar e pipocou para Itália. Você falou assim, você já devia estar pensando assim, isso pode chegar no Brasil, e chegando no Brasil vai ser muito fácil
de destruir o mercado acionário, destruir as empresas, sem nem entender ainda como isso vai afetar a Ambev, mas só pelo pânico. Então isso é o suficiente para eu sair fora da minha posição comprada em Ambev. Se você for muito experiente, você vai entender que você pode sair fora de uma compra em Ambev, mas você tem que ainda ter algum pouquinho mais de dados, aí sim é entender como essas notícias vão afetar o mercado onde a empresa Ambev está inserida, para você abrir uma venda. Porque se você vender, você está vendendo sem saber nada. Aí não. A gente sai por conta de uma possibilidade de problema ali no futuro. A gente nem sabe o que vai acontecer. Mas falou assim, bem, tem alguma coisa acontecendo. Eu ainda não entendi como pode impactar, mas tem alguma coisa acontecendo, então eu vou pular fora. Acabou. Você zera a tua posição. Zera a tua posição na mesma hora. Agora, para você abrir venda, para fazer um swing trade de venda, para ganhar com tudo isso aqui acontecendo, você tem que entrar por dentro de tudo que está acontecendo e entender. Ah, como é que você fala isso, Leonardo? Lembra que eu já falei nos meus vídeos. A minha base na Bolsa de Valores, eu entrei aqui operando ações no swing trade. Esse era o meu grande forte. Antes de existir até mesmo o home broker, antes da gente operar day trade, eu só fazia isso. Eu fazia isso sentado no banco, olhando o Jornal do Comércio e lendo ali. Então eu aprendi profundamente esse tipo de negociação. Então eu estou te falando, grande bizu se você tem carteira de ações, antecipe todo tipo de movimentação para você se zerar. Não conseguiu, você não sabia disso? Você tem duas opções agora. A opção número 1 é você zerar a operação, sair fora da operação. Vai perder, vamos supor, tá comprado aqui, tu vai perder tudo isso. Isso é inteligente? Eu não acho. Ah, mas pô, Leonardo, estava R$18, agora está a 11, eu estou perdendo muito dinheiro. Mas olha só, você já perdeu muito dinheiro. O pensamento, se eu fosse você, seria assim: o quanto isso pode piorar para me fazer perder ainda mais dinheiro? Que eu já perdi daqui e lá. Eu já perdi aí R$6 basicamente, ou 7, por ali. Será que eu perco outros 7? Você está entendendo? Se você entender que você pode perder mais R$7 aqui, então você tem que pular fora. Se não, deixa passar. Obviamente que esse aqui é um movimento passageiro. Ah, passageiro de uma semana? Não. Eu acho que vai durar alguns meses, mas é passageiro. Não se desespere. Obviamente que tem casos muito piores. Mas aí eu vou te falar, você não tem que estar atrás de indicação de compra e de venda de analista de corretora, de relatório de casa de análise, né? Gente, vamos estudar. Isso aqui não é uma informação que só eu sei. Você consegue também. Por exemplo, o IBR4, essas ações que perderam aí 66% de valorização, aí é complicado. Aí realmente você entrou numa ganância, essas ações são ações mico, né? Entrou numa ganância bizarra, ela caiu 66%. Aí eu vou te falar, complicado. Sabe por que é complicado? Porque como é uma ação mico, é difícil a gente falar que ela vai voltar no patamar antigo. Ela andou e te deu uma alta, sei lá, de 23% de alta, por algum motivo, naquele momento. Uma fusão, negociação de dívida, saca? Aí explodiu. Alguma coisa aconteceu. Será que isso vai acontecer de novo e o suficiente para ela voltar? Nesse caso, aí você tem que pensar realmente em resgatar o pouco que você tem ou ler notícia daquela empresa e tentar entender. Vai procurar o analista que te recomendou. É a melhor coisa que você faz, saca? Espero que eu tenha te ajudado. Viva esse momento sem se estrepar todo. Entenda como funciona, entenda que eu te falei, reveja esse vídeo, reveja os cenários que eu pontuei para que você, num próximo cenário, entenda como antecipar e sair fora das suas negociações. Não se atrapalhar todo com margem, com tudo isso, durante o pregão. Num pregão tão aflitivo como esse de circuit breaker. E quem sabe no futuro você já tenha acumulado conhecimento suficiente para utilizar a informação a seu favor. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.